O mercado como um todo não entende tanto quando se fala em analistas e tudo. Nós temos alguns economistas que são bem mais focados no nosso setor, como o Luiz Arthur Nogueira, que já participa com a gente há muito tempo, e ele tem uma visão clara do nosso setor. Mas a grande maioria não tem uma visão do que dá importância de como nós temos que tocar o setor. E isso é fundamental as entidades fazendo ações como essa que a LEC está fazendo. Então, nesse momento, é fundamental vocês valorizarem a entidade, fortalecerem a entidade, participarem dentro das entidades. Porque é ela, como a Marô falou, que transmite o que é mais importante para esse setor, que é a ética. Você é um setor sem ética, você vai para o canibalismo, você vai em ações que são predatórias. E nós temos que ter ética para que fortaleçamos o mercado, para que fortaleçamos o nosso setor, para que a gente saia lá na frente mais forte. Porque, senão, nós vamos ter um custo muito maior. Outra questão dessa interação que é extremamente importante são os grupos de negócio que hoje foram criados pelo WhatsApp e que favorecem muito essa interação. Esses grupos fortalecem, mostram a importância do associativismo. É através deles que nós temos hoje 1.200 empresas interligadas em vários grupos que se comunicam. E as entidades estão fazendo um papel fundamental dessa interligação. Isso, a integração desses grupos de negócio com as entidades é fundamental nesse momento para o setor. Então, nós temos que fortalecer essa relação, estreitar essa relação, para que a gente possa tirar o maior proveito no momento dessa relação. Dentro disso, a gente vai ter um espaço muito maior para perguntas, respostas na frente, tá? Mas vamos focar nessa questão, na ética, no associativismo e na gestão da empresa. Preocupar com a gestão, com custo, com preço, isso é fundamental. Porque muitas vezes, nesse momento, essas empresas tendem a afundar os preços. Eu tenho que pagar minha fatura, eu tenho que pagar minha folha, eu preciso locar qualquer preço. Mas isso tem um custo pesado lá na frente. Que é trazer o preço para baixo é a coisa mais fácil do mundo. Você tem incentivo à vontade no mercado. Agora, levantar o preço para aquele preço que é condizente com o valor do produto locado é extremamente difícil se a gente achata esse preço. Então, são essas preocupações, são essas questões que a gente gostaria de discutir aqui hoje com vocês. Daniel vai falar agora, vai passar todo um panorama do que a gente pode ter de todas as outras questões. Eu agradeço e fico aqui à disposição para as perguntas sequentes. Daniel. Opa, é comigo mesmo? Estou na tela? Legal, Reinaldo, legal. E aí, Alexandre, é comigo mesmo? Beleza, é isso aí. Brasil inteiro aí te ouvindo, bora. Legal. Primeiro, parabenizar a gestão da ALEC aí. Alexandre, muito bacana essa iniciativa. Acho que a gente está se vendo mais agora em época de corona do que antes, né? E a gente se aproximou bastante. Já começamos com um aspecto positivo aí, né? Estou feliz que o meu presidente da Sobratema está presente aí. Qualquer coisa pode puxar a orelha, pode complementar. O Alexandre abre o microfone para você aí, né? Nós colocamos um título aqui, que a ética nunca foi tão importante na gestão. Esse título é mais para ilustrar um pouco, mas o que nós vamos ter aqui, o que eu pretendo passar para vocês é um pouquinho do futuro, né? Então, como nós criamos a ideia de fazer essa live, foi desse contexto. Mas nós tivemos aí essa é a terceira live, né? Nós já tivemos aí a presença do Paulo, que deu uma visão contábil fantástica, sobretudo para os locadores, né? Lucro presumido, simples, lucro real. Já começamos a ganhar aí, aquele que quiser dar uma estudada aí, nós já saímos ganhando já em alguma economia tributária, que o Paulo realmente deu uma aula para nós aí, né? E ontem nós tivemos aí com muita calma, bastante transparência,
Nós tivemos aí um trabalho bacana da Adriana também, que ela colocou todos os programas que o governo colocou, ela explicou o aspecto financeiro, o aspecto da mão de obra. Eu vou dar uma passada muito rápido por isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, enquanto empreendedores, enquanto empresários, nós temos muitas ações para a gente poder colocar, teoricamente, no mercado para decidir pelo nosso projeto, né? Então, o que não pode caber nesse momento é desânimo, tristeza profissional, nunca poderá estar na frente das nossas decisões. Então, nós temos que estar motivados, temos que estar forte, temos que acreditar, temos que imaginar que atrás da gente nós temos uma família, temos um colaborador do lado, temos ética, que a gente defende tanto essa bandeira junto com a nossa cadeia, fornecedor, cliente. Então, é o que nós não podemos ter de maneira nenhuma, nem tristeza, nem desânimo, nem depressão, e só ficar encontrando problema e achar que não tem saída. Nós estamos aqui justamente para isso, para tentar encontrar uma saída um pouco melhor, né? Mas do que foi dito ontem, teve alguns temas que eu achei muito interessante, né? Aonde nós temos respaldo legal para agir dentro do contexto atual, né? Do que foi colocado pela Adriana, tem 3 pontos que são interessantes. Em primeiro lugar, nós temos a mão de obra, em segundo lugar, os impostos, e em terceiro lugar, o financeiro. Então, a mão de obra, aí já vem uma primeira lição de ética, né? Eu acho que a mão de obra, primeiro que demora uma vida para você formar uma equipe, para você ter qualidade na sua equipe, para você poder tocar um projeto confiando na equipe. Então, a equipe não pode ser tão descartável assim. Então, dentro do sacrifício de cada um, dentro do possível, se puder reter uma equipe, sobretudo a equipe qualificada, a equipe que são os pilares da tua gestão, da tua administração, tente manter. Ferramentas, a Adriana passou ontem, eu vou me dar o direito de não comentar nesse momento. Sobre os impostos, todos os impostos que foram colocados na mesa, que a gente possa usufruir de adiamento de pagamento, é uma forma da gente reter o dinheiro no nosso caixa, né? É uma forma de você não se descapitalizar. E o governo deu essa condição, e essa condição ela é absolutamente legal. Sobre o aspecto financeiro, tem também o BNDES também, que deu uma facilidade sobre o aspecto financeiro. Então, o aspecto financeiro é possível adiar por 6 meses as parcelas do BNDES sem pedir favor para o banco. É uma coisa que está na lei, porque geralmente quando a gente vai comentar esse assunto, a sensação que nos dá é que os bancos estão fazendo um favor para você, ou vai gerar um desgaste, né? Um desgaste da imagem, da empresa, do crédito, né? Então, cada um sabe onde dói o seu calo, cada um tem o seu momento. Se em extrema necessidade necessitar de alguma situação dessa, pode usufruir. Claro que aqui eu coloco que o importante, mais uma vez, é a ética, é a forma transparente que a gente vai colocar isso. Nunca colocar isso na conta do corona. Não vou pagar por causa do corona, não vou pagar porque não pagou. Não. O compromisso é do projeto, é da empresa, é do empreendedor, é do responsável. Esse compromisso ele tem que ser assumido e cumprido, né? Então, eu acho que são os toques que eu dou sobre o que a Adriana comentou ontem, que foi muito legal, né? Navegando um pouquinho nessa linha, quem investiu antes da crise, como está reagindo, né? Então, primeiro, se você soube utilizar os instrumentos de negociação, se você estava no momento que aquele investimento que você fez estava no momento oportuno, era interessante para o teu projeto, era interessante para a tua empresa, o mercado estava demandando, as condições que você negociou foram boas, está dentro desse contexto, eu não vejo problema nenhum, né? O que não é possível é a gente, dentro do cenário, essa conjuntura, a gente prevê um coronavírus que traz uma conjuntura manual e depois você ficar se culpando. Então, não existe erro na decisão de quem investiu antes do corona, porque a gente estava no mercado, realmente um mercado crescente, todo mundo estava acreditando, os números indicam isso, o segmento nosso estava em crescimento, né? Então, não existe erro na decisão, né? Então, assim, a estratégia de investir, ela é sempre positiva. Agora, se você chegou no meio do financiamento, mais uma vez eu falo, com ética e transparência, chama o teu fornecedor, chama o teu banco, conversa com ele, né? E eu acho que aí cabe uma responsabilidade moral, social e ética, né? É o que norteia o nosso projeto. Então, se você tiver dificuldade de falar com o teu banco algum assunto desse, manda e-mail, registra por escrito, mostra as tuas intenções, sempre positivo, né? Sempre de maneira positiva, né? Quem estava pensando em investir,
e veio o coronavírus. Poxa, eu estava pensando em investir e veio o coronavírus. Bom, você estava pensando em investir, estava com teus fundamentos financeiros fortes. A expectativa de mercado tua estava positiva. Você entende que a tua empresa estava precisando desse investimento, né? Eu acho que é bom você continuar pensando nesse investimento, né? Então, hoje, o que a gente observa é o seguinte, hoje, alguns motivos que são oportunos para se investir. Então, hoje nós temos condições especiais em alguns bancos dos fabricantes. Quando eu falo banco do fabricante, talvez eu tenha ligado a linha amarela, mas eu transfiro para a linha leve, sobretudo a relação com os fabricantes diretamente. O próprio fabricante também é uma forma da gente cobrar isso deles dentro de uma situação de mercado e como é que o mercado está trabalhando. Nós sabemos que nós temos que olhar o mercado com o painel do nosso cliente, o painel do nosso concorrente, que faz parte do grupo, né? O painel financeiro e o painel de sustentabilidade. E você colocar isso na mesa e negociar com o teu fornecedor uma condição viável, eu acho que é absolutamente viável. E se ele falar não, ele pode ficar para um segundo plano, porque pode ter outro que fale sim. E a gente começa a regular o mercado através com informação, né? Então, hoje está existindo uma condição especial que os fabricantes estão colocando. Alguns fabricantes colocaram início de pagamento a partir de janeiro de 2021. Então, quando você tem um financiamento com taxa de juro, não teve aumento na taxa de juro do banco dos fabricantes. Teve aumento na taxa de juro, ainda alguns bancos, outros ainda estão realinhando nos bancos privados, né? Sobretudo Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses bancos, a taxa de juros, eles não seguraram como deveriam segurar e não baixaram, né? Mas os bancos do fabricante não, os bancos do fabricante continuaram com taxas atrativas até para poder trazer o investimento para dentro, cada um dentro do seu negócio. O fornecedor que não tem banco, o próprio fabricante pode assumir esse papel. Outro ponto interessante é que nós temos 60 dias de isenção de IOF. Então, vocês imaginem, eu fechei um negócio no final do mês passado e fechei um negócio no começo desse mês. Um teve IOF, outro não teve IOF. É 0,38, que dá um impacto final super interessante. E para investir hoje, teoricamente, estaria melhor do que investir antes. Então, essa é mais uma condição atrativa que eu coloco nessa avaliação. E ainda nós temos os preços, eles não tiveram ainda o impacto do câmbio. Os preços ainda estão no mesmo nível. Talvez no futuro próximo a gente receba esse impacto do câmbio. Pode ser que a gente tenha esse impacto do câmbio. E a disponibilidade dos fabricantes, né? O câmbio, apesar da elevação, não teve esse impacto todo, como eu falei. E sobretudo, se você tem uma estrutura para investir, quer investir, compara esse investimento com outros investimentos do mercado. Além do teu negócio, outros investimentos na área financeira, resguardando o teu critério de margem de segurança, aquilo que você pode investir, com bolsa, com ouro, enfim, com imóvel. Você compara o investimento. Então, eu enxergo que nós que estamos inseridos no nosso negócio, conhecemos bem aquilo que nós fazemos. Eu enxergo que o momento para investir, embora não seja um momento indicado para você poder investir, mas aqueles que estavam pensando em investir, eu não vejo problema nenhum, né? Tem para a gente começar a entrar numa linha um pouquinho mais de como o mercado está, eu peguei aqui uma fonte da Cielo. Você imagina que os bens duráveis, no terceiro trimestre, na terceira semana de abril, recente agora, os bens não duráveis teve uma queda de 15%. Os bens duráveis teve uma queda de 50%, que são móveis, eletrodomésticos, vestuário. Os serviços teve uma queda de 75%, que é restaurante, turismo, transporte, automotivo, 75% de queda. O material de construção, que está muito ligado ao nosso setor, na quarta semana de março, ele havia caído 59%. Ele recuperou e na terceira semana, que eu coloquei os outros como referência, ele está com 11% abaixo, mas mostrou uma recuperação de 59% para 11%. Isso na linha de material de construção. Esse é um sinal de que as coisas estão caminhando, né? O risco que nós temos hoje, o risco da inadimplência, que ronda os dois lados, ronda tanto nós termos que receber e nós termos que pagar, aqui eu coloco como um cenário super importante na linha da ética, e eu já falei isso, né? O erro de chutar tudo no Covid-19, né?
E quando você está falando de ética, a ideia é o seguinte: o que mata não é você não receber agora, o que mata é a insegurança do futuro. Então, se você negocia com o teu cliente ou com o teu fornecedor e ele te dá garantia que vai pagar e você vai dar garantia que vai pagar, é o teu nome, a tua credibilidade, é o teu histórico que vai fazer o mercado andar. O que não dá é para não atender telefone, chutar as coisas de qualquer lado. Então, o risco da inadimplência, ele preocupa o mercado dentro de um contexto, ele tem uma certa preocupação, né? Mas eu acho que a gente tem que tratar isso aí com bastante celeridade, né? Olhando para o futuro, assim, vamos fazer primeiro um cenário de dificuldade, né? Como é que nós estamos hoje? Então, eu tenho comentado isso nas reuniões que eu tenho feito. Então, eu coloco o seguinte, na página 1, nosso segmento de locação, nós estamos num cenário um pouco difícil, né? Abaixo da expectativa, todo mundo está sofrendo. Essa é a página 1. Bom, a página 2. Se a inadimplência piorar um pouco, nós podemos piorar mais um pouco também. Nós já não estamos numa fase tão boa. Mas se a inadimplência vier forte, nós podemos piorar mais um pouco na página 2. Será que pode piorar mais na página 3? Se o corona durar mais tempo do que o previsto e ele compromete ainda mais toda a cadeia, nós também seremos atingidos. Eu não acredito que isso vá acontecer. A OMS fala em 100 dias, nós já estamos aí chegando próximo dos 40 dias e já estamos com um sinal de abertura do mercado e já vimos que nós temos que tomar algumas decisões que não temos muito tempo para tomar decisão. O governo já colocou o cardápio na mesa para a gente poder tomar as nossas decisões também, para poder colaborar com a gente. Então, nós já estamos prevendo muito mais uma retomada. Eu não acredito que o corona vai resistir mais tempo do que a história que a gente tem no mundo, né? Que seja 60 dias ou que seja 90 dias. Ele não deve durar mais tempo que isso. Na página 4, pode piorar mais um pouco. Uma coisa que me preocupou muito no primeiro momento, mais do que o corona, e aqui nós não vamos falar de política, mas foi a briga do Maia com o Bolsonaro. Porque se você tem um Congresso que não está alinhado com o nosso regime presidencialista, ele trava tudo lá, o presidente trava tudo aqui, o país trava mesmo, pior do que o corona. Me parece que a dor é grande para todo mundo, eles devem achar um caminho. Mas esse cenário é um cenário horrível para nós na página 4. Né? E na página 5, muita gente fala em golpe, muita gente fala isso, que seria um caos, né? A gente falar em democracia. Eu também não enxergo isso. O país tem umas instituições democráticas muito fortes, o país está alinhado. Então, a página 1, que eu falei para vocês, não está bom, estamos abaixo da nossa expectativa, eu concordo. A página 2, a inadimplência pode piorar um pouco o quadro? Pode, mas nós temos que ter ética e temos que buscar uma boa resposta e oferecer uma boa resposta. Nós conseguimos superar. A página 3, a prorrogação do corona, o cenário político do Maia e essa coisa da democracia, eu não acredito que isso aconteça. Então, esse é um cenário que eu, olhando para o futuro, o cenário negativo que eu enxergo, ele está mais ou menos por aí. Né? Agora, vamos para um cenário positivo. Né? Vocês não acham que tem serviços a serem feitos que estão represados pelo efeito corona? Porque o corona veio, parou tudo. Né? Eu tenho dito aí que o efeito do corona na construção civil, na infraestrutura, para quem trabalha diretamente, como eu trabalho com infraestrutura, eu sei que aí tem mercado imobiliário, tem uma série de coisas, mas agricultura, mineração, infraestrutura, quando nós tivemos Lava Jato, a porrada foi muito maior no nosso segmento. Hoje a porrada foi muito forte na área do comércio. Comércio, turismo, aquilo que eu falei que deu 75%. Restaurante, esse pessoal a porrada foi muito forte, né? Mas mesmo assim nós temos muito trabalho represado na área de construção em função do corona. Nós temos muita gente em casa que as empresas estão bancando porque não querem de maneira nenhuma perder uma mão de obra de muita qualidade, sobretudo a parte estratégica, os diretores estão em casa aguardando para poder retomar. Tem muito material comprado, pago para poder tocar obras, tanto na área imobiliária quanto na área de infraestrutura, né? Tem muitos investidores e investimentos precisando finalizar para poder dar saída do negócio, seja em que questões for. O negócio tem que estar pronto, não pode ficar parado. Esse caminho, eu quero entender e quero que vocês também entendam, esse caminho, ele não deve ser um caminho para a retomada e para o crescimento? Ele não deve ser um caminho positivo? Ou seja, quando nós passarmos essa fase do corona, não é possível que a gente tenha um pequeno pico positivo
e eu não posso enxergar isso como positivo, todo mundo querendo realinhar as forças produtivas, retomar aquilo que estava parado, e isso não pode ter uma retomada, né? Até porque a nossa crise não é uma crise econômica, ela é uma crise de saúde, né? E na parte econômica, o governo ele injetou muito dinheiro e está injetando muito dinheiro e condições para que a gente sobreviva. O impacto na visão que a gente tem da demissão, ele é muito forte, sobretudo no lado social. Mas na área de gestão de uma empresa, eu entendo que às vezes você demitiu um funcionário, mas se você demitiu ele com responsabilidade, pagou a quitação dele, ele tem fôlego para sobreviver esse período e ele está pronto para retomar no mercado também, assim que o mercado retomar. Então ele retorna com bastante força, né? Eu tenho escutado bastante o ministro Tarcísio, de uma maneira muito otimista, muito firme, com muita credibilidade. Ele falava em torno de 100 bilhões que tem de investimento na infraestrutura para os próximos anos. E são investimentos que nos deixam felizes. Ele fala da FIOL, da BR-153, 163, da Nova Dutra, obras no Paraná. Ele fala da DOCA de São Paulo, Espírito Santo, da Ferrogrão, a Vale que está refazendo o contrato dela, refazendo o contrato também da parte de ferrovia. Então, isso está colocando dinheiro na economia numa velocidade que, assim, o que o Tarcísio está colocando é no trabalho pós-crise. Então, o ministro da Infraestrutura, que tem tudo a ver com o nosso segmento, ele está preocupado com o pós-crise e está colocando todo o staff dele de uma maneira positiva para as coisas caminharem. Aí ele vem e traz, olha, ele teve, a semana passada, ele teve uma reunião com 90 investidores de fundos de investimento do mundo para investir no Brasil. E ele comentou isso na live do pessoal da Associação da Infraestrutura hoje. Não teve um investidor que fala em cortar os investimentos. Muito pelo contrário. Estão todos querendo investir, né? Todos estão aí para poder, enxergam no Brasil um parceiro interessante, né? Ou seja, a infraestrutura está aí para poder ser uma alavanca positiva junto com a construção para que a gente retome o nosso negócio. Então, eu coloco isso dentro de um cenário positivo e uma visão possível, né? Agricultura, nós sabemos que a agricultura não parou. E a agricultura, ela demanda... primeiro que a agricultura gera uma riqueza tremenda e essa riqueza ela acaba exalando para todos os segmentos e faz com que quem esteja recebendo isso também invista na construção e o locador pequeno, médio ou grande, ele está consumindo os equipamentos. Mas a agricultura, sobretudo, na movimentação de grãos, na estrutura de estrada, curva de nível, o pessoal está trabalhando bastante. O pessoal de linha amarela tem ocupado bastante, não teve problema, não teve paralisação. As coisas estão caminhando positivamente na agricultura, né? E aí, a gente observa o seguinte, muita gente fala, poxa, mas o país não tem dinheiro para investir. O dinheiro vai vir de fora. O Tarcísio comentou que 10% a 15% da capacidade de investir nossa, com 85% a 90% da capacidade de investir do investidor, tem muita gente interessada em entrar no Brasil com essa configuração, né? E aí nós ficamos com a opinião do Paulo Guedes, né? Que a democracia ela faz muito barulho, porém a nossa é sólida. E os investidores fazem uma leitura diferente do que nós fazemos na rede do WhatsApp. Então, na rede do WhatsApp, às vezes a gente fica preso a isso, né? Principalmente esse monte de notícias mentirosas, né? Fake news, e a gente fica preso a isso e acha que o Brasil, naquela visão que estão colocando, é a visão real. Não, os investidores estão vendo o Brasil de maneira diferente. Eu acho que cabe a gente também enxergar o Brasil por esse caminho aí, né? Então, nós temos aí alguns aspectos positivos que soma-se a esse cenário positivo aqui, juros mais baixos, né? Nós estamos discutindo isso, sobretudo na área da habitação, que favorece muito a parte de construção, né? O setor imobiliário deve ter uma mudança em função disso, né? Porque o setor imobiliário ele tem segurança jurídica, tem investidor, tem know-how de construção, tem necessidade. Então, há de se encontrar um caminho para que esse setor ele não tenha uma paralisação muito forte, né? E aí nós temos a nossa relação geopolítica e econômica. Eu também quero crer que tem fatos positivos vindos da China e dos Estados Unidos, né? Primeiro, a nossa atividade tem muito campo para se beneficiar.
Então, olha só, a China tem uma queda no PIB esse ano, mas já sinaliza uma recuperação para 2021. Né? E a recuperação da China em 2021, nós estamos bem no agronegócio, estamos bem na mineração, e esse trabalho ele é contínuo e pode ser aí um porto seguro, para o Brasil iniciar a sua retomada para poder estabilizar novamente a nossa economia. Né? Os Estados Unidos sempre foram parceiro. Né? A mineração tem uma possibilidade de demanda em 2021 e a infra que a agricultura demanda e que a mineração demanda é uma infra que demanda o nosso trabalho, muito. E esses segmentos, eles não pararam, continuam demandando. Eu estou trabalhando na Vale, alguns projetos teve redução de 30%, outros projetos teve redução de 20%, mas parar mesmo nenhum. E já estão falando o seguinte, não tira os equipamentos que nós vamos retomar. Ou seja, está todo mundo pensando positivamente em retomar. Não é assim, tira o time de campo que acabou só o ano que vem. Não. É questão momentânea, né? Eu já falei que a queda dos juros deve favorecer bastante o setor imobiliário. Eu acho que isso é muito positivo, porque a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que querem ter a casa própria, querem investir, e você tem crédito e tem produto pronto. Eu acho que o mercado voltou a geração de emprego, rapidamente isso aí acaba decolando. Né? Trazendo ainda mais um pouco para o nosso campo de empreendedor de locação, eu quero dizer o seguinte, aí tem algumas coisas que eu coloco como lição de casa, para que vocês reflitam. A gente está vivendo um momento muito otimista com relação ao setor de locação. Né? Quando a gente faz um comparativo, esse comparativo que a gente faz, as pessoas não querem mais ter, elas querem usufruir. A locação está em alta no mundo inteiro. A gente tem casos aí das plataformas digitais, tipo Uber, que as pessoas estão caminhando muito forte para isso. Né? E vem favorecendo muito o rental. E o rental vem crescendo porque ele tinha toda uma sinergia. O que o corona pode trazer de mudança dentro desse contexto? Nós estamos na zona do conforto? Não. Queda dos juros. Nós tivemos no passado recente o BNDES com juros baratos, colocando financiamento, máquina para todo lado, dando crédito para todo mundo. O que aconteceu? Nós tivemos um excesso de oferta e uma queda na demanda, os preços caíram, as empresas entregaram os equipamentos, os bancos recuperaram, foi para leilão. Foi um desastre que nós tivemos aí, quando nós tivemos a crise combinada com Lava Jato, junto com esse crédito de maneira errada colocada no mercado. Né? Então, queda de juros. Para nós, ele é um concorrente ou um parceiro? Então, essa é uma dúvida que eu deixo no ar aí. Ele, para nós, os juros caiu, mas é uma solução ou é um problema? Porque já que o juro saiu, todo mundo vai sair comprando porque o juro está barato. Ele é uma solução ou é um problema? Né? Nós temos obras de infraestrutura, são obras longas, e isso vai dar uma certa estabilidade. Mas a utilização de longo prazo, o nosso cliente, ele vai ficar com a opção de comprar ou de alugar. O que nós temos que oferecer para que o nosso segmento ele saia na frente como uma opção viável para o nosso cliente? Então, essa é outra que eu deixo aí para a gente fazer uma análise do nosso posicionamento. Né? Eu lembro que a multinacional ela fomenta a tecnologia. E o locador fomenta o mercado. O locador tem acesso ao mercado. Um pode ser a solução do outro. E é bom que a gente deixe isso bem claro para os nossos parceiros. Né? Qual é o nosso papel? Eu, quando vou conversar com um fabricante, eu sempre coloco para ele que a linha do tempo do locador é diferente da linha do tempo de quem trabalha por produção. Né? A rentabilidade do locador ela é menor, porém ela é mais estável, ela dá visibilidade, ela dá sustentação no mercado, ela tem o seu valor. Então, é bom a gente caminhar junto com os nossos parceiros para fazer eles entenderem essa posição. Né? Sobre corona, vendas e locação, eu quero dizer que eu continuo otimista, continuo acreditando no mercado de locação, mesmo depois do corona. E eu acredito que essa taxa de juros que eu comentei, que pode ser que a gente tenha um excesso de investimento e uma sobra de produtos, eu acredito que a gente pode superar isso com a credibilidade do nosso projeto e com a linha de exigência que os bancos vão ter hoje que não tiveram lá atrás. Né? Os bancos talvez sejam um pouco mais exigentes. Né? E aí, quando a gente fala de uma economia do Brasil, nós estamos aí, o Luiz Arthur comentou no nosso webinário, ele comentou sobre uma queda do PIB de 5%. Né?
Então, o grande impacto da queda do PIB de 5%, que às vezes a pessoa pega uma queda do PIB, eu mesmo gosto muito de trabalhar com essa referência, mas o PIB nosso, ele vai ter uma queda muito forte, não é por causa do setor de construção, nem infraestrutura, nem agricultura, nem mineração, nem construção civil, nem habitação, não. Ele vai ter uma queda muito forte por causa do impacto do comércio. O comércio é que vai impactar numa queda de PIB muito forte, né? E aí poderíamos falar, e o PIB do locador? Eu havia, em dezembro, feito uma projeção de crescer 20%. Final de janeiro, nós reavaliamos para crescer 25% esse ano. Aí, quando você termina o mês de março, você vem para abril, o que eu ia crescer 25%, nós estamos realinhando para crescer 16%. Mas estamos falando em crescimento, esse é um crescimento de uma empresa, do segmento, nesse contexto. Na Loca, nós temos um trabalho que o Paulo faz junto com a gente, que ele leva lá para o pessoal da GRA. É um trabalho interessante que a gente tem os dados do mercado mundial, né? Então, nós tínhamos uma expectativa de crescer esse ano em torno de 15%, 13% a 15%, como expectativa de crescimento esse ano. Eu poderia dizer para vocês que, com tudo isso que aconteceu, talvez a gente tenha uma queda dessa expectativa em toda a cadeia do setor de rental. Algumas mais prejudicadas, como essa que estão envolvidas com a construção civil, com a habitação, talvez esse seja um pouquinho mais prejudicado. Então, na média, nós devemos ter uma queda. Principalmente hoje, para a gente falar esse número é um pouco complicado. Mas a queda nossa não vai ser negativa, que nem o nosso PIB, que vai ser menos 5%. Talvez a gente tenha uma queda de 5%. Então, isso nos dá uma posição de que nós temos fôlego para poder avançar, né? E para mostrar para vocês que o mundo... Pois não? Inclusive as feiras que o pessoal da ARA faz, né? Todas foram canceladas esse ano por causa do... Uma delas eu ia em junho agora, né? E era junto com a da ERA, que é a feira da European Rental Association. E eles cancelaram por causa do coronavírus com quase 3 meses de antecedência, né? Então, nunca tinha tido uma queda mundial nesse caso, né? Acho que pela primeira vez o mercado vai todo mundo ter essa queda, né? E de uma maneira uniforme, no caso, né? Vários locais... de moedas diferentes, com indústrias diferentes, mercados diferentes, com essa queda, né? Então, acaba pegando nessa... Eu, para contribuir um pouco, a China, que começou a ter esse problema um pouco antes da gente, a China traz uns números aí, o Afonso, que acompanha de perto os números de venda de máquina, pelo trabalho que a gente faz na Sobratema, e esse número da China é um número recente, né? Então, olha só, o mês de março na China estamos falando de escavadeira hidráulica, teve um recorde de venda de escavadeira hidráulica. Em um mês, a China vendeu 49 mil máquinas. Das 49 mil, 46 mil mercado interno. No mês de março, teve um crescimento de 11,6%. A fonte é a KHL e a Associação dos Fabricantes de Máquina Chinesa. Então, nós tivemos um crescimento no mês de março de 11,6%. Quando você pega o primeiro trimestre, a queda foi de 8%, porque tinha mais o impacto do corona. Então, vocês conseguem ver que quando saiu do impacto do corona, a coisa decolou, a coisa avançou, né? A exportação na China aumentou 35% no trimestre, né? Ou seja, o mundo já está comprando máquina da China. Então, esse é um outro dado positivo que nos coloca numa conta de imaginar que o corona ele vai passar e as coisas vão voltar ao normal por ser uma crise de saúde não econômica. E a econômica nós temos que recuperar trabalhando. E existe essa disposição de recuperar trabalhando. Outro dado interessante, das máquinas que foram vendidas, 31% das máquinas foram máquinas, as mini escavadeira, que atinge uma grande parte dos locadores que estão aí. Essas máquinas tiveram um aumento de preço de 10% pelo excesso de demanda desse produto. E tivemos aí aumento de 5% para as escavadeiras de 20 toneladas. Então, a produção da China ela já está se igualando a momentos normais do mercado. Então, nós já estamos numa condição de enxergar que a China já passou o corona e já está retomando o mercado de equipamentos, né? E aí é com essas provocações que eu abro um pouco o debate, né? E aí eu deixo uma lição também para refletir um pouco, né? Os motivos que o mundo eles param por guerra, por revolução e por pandemia, né? E aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no meio de uma 4ª revolução industrial, sobretudo com o advento da tecnologia, das mudanças que estão tendo.
e nós estávamos nos adaptando e aprendendo com ela, né? E aí vem uma pandemia, né? Então, nós estamos sabendo usar essa revolução digital, industrial, de maneira positiva para poder superar a pandemia. Mas a pandemia veio e deu uma paralisação geral. É um dos motivos que o mundo para, mas também é um motivo que ele se recupera mais rápido. Então, nós vamos ter uma recuperação rápida, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, e para deixar como speech, para a gente poder abrir para as perguntas, que muitas pessoas olham o tamanho das empresas como um fato de segurança maior ou menor, né? Não existe isso. Todas as empresas têm o seu risco, todas as empresas têm o seu compromisso, e quanto maior a empresa, maior é o seu compromisso. O que a gente vê são grandes grupos, às vezes, passando por dificuldade, pequenas empresas passando por dificuldade, cada um no seu tamanho, né? Sobretudo, o que nos aproxima são as experiências que nós vivemos, né? Seja numa empresa pequena, seja numa empresa grande, a experiência que nós vivemos, quando nós compartilhamos, que é o que nós estamos fazendo aqui, essas experiências, elas nos aproximam bastante, né? E a gente tem aí a tecnologia, de uma maneira muito positiva, contribuindo com essa aproximação. Haja visto o grupo do WhatsApp que a gente tem de todas as regiões do Brasil, para quem eu mando um abraço e parabenizo aí. É um trabalho muito bem feito, né? É um trabalho que está em evolução, tem pessoas sérias aí por trás se organizando para a gente poder estar sempre debatendo, e eu sempre que posso tenho participado também. Então, com essas considerações, eu deixei aí várias, até de uma maneira, não tem como você ligar todas as coisas de uma forma muito concisa, mas eu deixei aí bastante informação do mercado, o aspecto negativo, o aspecto positivo, e eu fico aí com o aspecto positivo, acreditando que nós vamos superar e vamos continuar crescendo no mercado com a nossa atividade, que é a locação. Só complementando o que o Daniel falou, tá? Eu vejo que uma questão muito séria. Eu acredito que a nossa recuperação vai ser uma curva em V. Não aquela curva longa, não, mas uma curva em V. Vamos ter uma recuperação rápida e no nível de uma dinâmica muito grande. Uma coisa que essa crise trouxe foi a questão da digitalização, a aceleração da digitalização no nosso setor como um todo no país. Nós tínhamos uma demanda, hoje o webinar se tornou uma realidade. A grande maioria dos seminários futuros vão ser através do webinar. Você falasse isso há 4 meses atrás, não, nós precisamos fazer preferencial, é onde nós temos uma interação. Mas, dentro da crise, mostrou-se a eficiência desse sistema. Outra coisa muito importante também é que essa crise mostrou uma necessidade de automação e mecanização das ações. E isso favorece demais o locador, porque as empresas elas vão tender a uma mecanização e uma automação muito maior no setor da construção. Tanto na infraestrutura quanto na linha imobiliária, nós vamos ter um fortalecimento grande dessa automação e dessa mecanização. Isso é um fator extremamente interessante a ser explorado pelo nosso setor. E nós temos que trabalhar isso dentro das empresas. Nós temos que fazer que os nossos homens comerciais se tornem realmente consultores. É difícil, é uma mão de obra difícil, mas cabe a nós formar essa mão de obra. Cabe a nós criar essa condição, porque esse é um fator que vai acelerar em muito a nossa recuperação, a necessidade de mecanização e automação. Agora, como o Daniel falou, abro aí para as perguntas. Vocês sempre pontuam muito bem essa questão da nossa indústria, né? Como vocês já falaram, inclusive em reuniões lá na LALOC, na Sobratema, inclusive o Daniel pontuou muito bem essa questão do câmbio, né? Pelo fato da gente não ser um país industrial, eu acho que você pontuou muito bem essa questão do novo mercado, né? O que vai ser? O mercado que existia, ele não existe mais. Então, nós tivemos essa semana o petróleo aí batendo menos 40, né? Então, a gente
Quem diria que até os combustíveis fósseis não estão mais não estão mais em moda, né? Então a gente vê isso, o petróleo em queda, novos meios de fazer negócio. Só que os nossos negócios eles ainda são old school, assim podemos dizer. Eles são a gente precisa ter ali o cliente, né? Ir lá no cliente, ver o cliente. E eu queria que vocês traçassem um panorama entre essa questão de como vocês veem, como o próprio Daniel disse, né? O mercado ele ainda tem um pouco de estoque do que a gente já comprou no dólar antigo, né? E quando o mercado voltar, vai ter esse pico. E como é que nós, locadores, podemos, primeiro, lutar contra essa desindustrialização que a gente tanto fala, né? O nosso ativo acabou, dos locadores como um todo, acabou ficando um tanto quanto obsoleto, e quando estava todo mundo pronto agora para comprar máquina, dá esse pico e dá essa pandemia, né? Então, até para vocês dividirem um pouco da experiência de vocês, né? Essa questão de como vocês enxergam, como o mercado vai precisar reagir, né? E como é que a gente pode se preparar para isso, na verdade, né? Fábricas e locadores em geral, com essa questão da indústria e câmbio, né? Alexandre, eu fiz um comentário que o tamanho da empresa não quer dizer que a empresa tem uma condição melhor ou pior para poder atravessar a fase. Ele tem o tamanho dele, os problemas dele. A indústria, ela precisa vender, ela precisa pagar fornecedor, ela tem uma conta altíssima, né? E muitas vezes nós sabemos disso. Máquina parada no estoque não paga a conta da indústria. Nós não queremos comprar máquina abaixo do preço, nós não queremos comprar indústria, né? Mas no momento desse que nós estamos passando, fica difícil das pessoas realinharem o preço do câmbio para querer vender, como nós também chegarmos para o nosso cliente e querer cobrar um preço maior do que a gente estava cobrando, porque para falar que o nosso equipamento é importado, que é no câmbio, que ele também não vai pagar, ele vai para o mercado. Então nós estamos todos na mesma cadeia na hora de apertar o cinto, e na hora que o cinto começar a soltar, não tem como. O custo vai ser maior, a indústria só vai produzir se tiver com aquela cota vendida naquela condição, senão ela não vai produzir. Aí o mercado realinha por força da produção encomendada para poder não tomar prejuízo. Nesse momento, talvez tenha algumas oportunidades ou poucas oportunidades de equipamentos que você ainda não sentimos o repasse ainda do câmbio. Com o câmbio do tamanho que está, sem a gente ter muita segurança do que vai acontecer no futuro, a indústria também está se mexendo para criar na indústria nacional o fornecimento da cadeia produtiva dela, das peças, para que ela tenha um impacto menor. Porque a nossa economia também não suporta uma condição dessa, né? Um preço de uma escavadeira na China, ele não mudou. Ele continua sendo $100 mil. Então, quando lá atrás, quando nós compramos, que o dólar estava 2,50, era 250 mil. E incomodou os fabricantes que vendiam aqui por 400 mil. Hoje continua $100 mil. A máquina chega aqui por 540 mil. Está mais cara do que a nossa. Essa é conjuntura econômica. Agora, nós temos que ter essa informação e precisamos saber navegar nisso. Por isso que cada um na sua especialidade, seja uma furadeira, seja um equipamento de médio porte, uma betoneira, ele saber negociar nesse momento, saber a oportunidade que tem. E o fato de ele estar comprando numa condição melhor, ele pode estar, sim, reforçando o nome dele no mercado, melhorando a relação com o fabricante, ajudando o mercado. E eu enxergo isso de maneira positiva, faz parte de uma negociação. Você citou um fato aí, que é o petróleo. Nós não sabemos o impacto que teremos no petróleo. Nós não sabemos o impacto, até onde vai essa briga do petróleo. Mas nós estamos discutindo, dentro da Sobratema, nós até íamos colocar no nosso setor, no nosso workshop de rental, nós íamos colocar equipamentos elétricos, né? Enxergando como uma alternativa de economia. Talvez o pessoal do petróleo, com toda essa situação, outras alternativas energéticas vão ficar para segundo plano enquanto o petróleo tiver esse preço. Isso impacta também onde é que nós vamos investir. Então, você vê que a gente tem que estar sempre analisando o contexto e o cenário para fazer uma aposta com menos risco e com maior rentabilidade. Então, hoje o petróleo voltou a entrar no jogo por questões de custo também, né? Então, esse é o... Opa! A questão que estou falando é um contraponto só ao que o Daniel está colocando. É o seguinte, nós temos duas questões, são as máquinas de linha amarela, máquinas maiores, guindastes,
não só linha amarela, mas guindastes e tudo. Plataformas. A grande plataforma, porque tudo é basicamente importado. Só que os estoques também estão muito baixos no Brasil, porque o mercado estava voltando a andar e ninguém investiu em grandes estoques. Então, nossa capacidade de negociação nesse momento vai ser com esse estoque que está aqui local, que eles precisam vender, vão trabalhar com ele no câmbio anterior. Agora, nós temos que estar preparados, aquilo que eu coloquei lá atrás. Nós temos que preparar o mercado, nós temos que preparar o locador para negociar isso lá na frente, porque ele vai ter que repassar isso para o preço. Senão, ele não tem como comprar a máquina. Porque você não tem como alugar por um preço X, que você comprava a máquina por 3X, 10X e alugava por X. Hoje, você está alugando por X e comprando uma máquina por 20X. Você não vai conseguir fechar a equação. Então, dentro disso, o que eu coloquei antes, o locador ele tem que conversar, ele tem que compartilhar, ele tem que buscar formas de mostrar para o mercado de uma forma uniforme que o preço não tem como mais ser aquele, a partir do momento que tiver esse investimento nesse nível maior. Tá? Agora, o que é nacional, a gente consegue segurar um bom tempo dentro desse patamar, que a nossa inflação vai ser baixa. Mas, infelizmente, hoje no mercado de locação, os 70% dos equipamentos 70% a 80% são importados. E nós estamos travados nesse cadeado do dólar, travando isso. Tá? Então, você tem, igual você falou, igual o Daniel frisou, o impacto do petróleo nas máquinas elétricas, óbvio que vai ter agora nesse momento. Mas esse impacto também no curto e médio prazo. Que o dólar caiu, o petróleo derrubou, porque você teve uma queda de demanda estúpida e você não tem aonde estocá-lo. Então, é uma questão de entrada e saída. Não tem onde estocar, como é que eu vou querer ter o petróleo? Não quero, fica com ele aí. Então, você paga para não ter. Alexandre, deixa eu pegar um contexto aqui. Eu vi aqui a pergunta, uma colocação do Fernando Forjás, né? O velho pai está lá, e ele fez uma pergunta seguinte: como nós poderíamos trazer a ética para os locadores nesse cenário? Então, o nosso mercado ele é aberto. Nós sabemos muito bem que essa abertura que nós temos no mercado, cada um faz a sua composição de preço dentro do custo que tem, dentro da condição de mercado que tem, e cada um tem a sua liberdade e toca o seu projeto com maior, menor rentabilidade ou às vezes até no vermelho. Mas essa configuração que nós estamos vivendo hoje, a renovação de frota, o novo cenário que vem vindo, o grau de exigência de tecnologia. Então, as empresas vão se diferenciar pelo nível de investimento, pela proximidade com o novo, com a tecnologia, com a linguagem do mundo que está chegando aí. E isso vai fazer com que a ética ela ocupe um espaço dentro de uma razão financeira. Quem não conseguir acompanhar e quiser fazer um preço menor, vai ficar um pouco distante dessa realidade. E nós aqui não podemos, de maneira nenhuma, nem proibir, nem contrariar das pessoas comprar uma máquina de terceira ou quarta geração e trabalhar num preço menor. Quem vai medir isso é a produtividade, é o cliente, é o mercado, é o nicho. Então, eu vejo que o papel das entidades, o papel nosso no mercado, a legalidade jurídica que tem, as opções que a gente tem da área tributária, nós estamos caminhando já para uma organização e uma reorganização do mercado. É lógico, você tem do lado de lá feras que contratam os nossos serviços, que lidam muito bem com o mercado e sabem fazer os preços caírem bastante, né? Outra pergunta que eu vi aqui, Alexandre, se você me permitir, estão perguntando aqui do mercado da Europa, dos Estados Unidos, se já voltou ou não. Até nos nossos grupos aí, a gente observou bastante que no Brasil, a parte da construção, ela não parou em 100% do país, muito pelo contrário. Foram poucos estados que inibiram. Na Europa, a paralisação foi cruel. Então, lá o impacto foi muito maior nesse sentido. Aqui o impacto foi menor. Nós podemos ter um impacto maior se caso tenha um avanço do corona, isso pode chegar mais forte da gente. Nós já estamos falando em abertura. Então, eu quero imaginar que nós estamos atravessando essa fase com bastante atenção, com bastante celeridade
dentro de um otimismo nosso, mas a gente sabe que a realidade nós temos que estar sempre analisando, né? Então, existe uma diferença no mercado europeu para o mercado brasileiro, sobretudo as dificuldades que eles tiveram lá e nós estamos tendo aqui. Eu acho que nesse aspecto o impacto foi um pouco menor aqui no Brasil, né? A gente tem a questão do nosso código, a nossa CLT vem feita pelo Vargas, né? Então o próprio impacto agora que nós todos aqui empresários tivemos, você mencionou bem a questão da Europa e voa mais além até os Estados Unidos, né? Que eles têm o método de contratação é completamente diferente do nosso. A própria questão dos valores. Então, traçando um paralelo entre o Brasil e Estados Unidos, essa semana, se você parar de trabalhar, você parou de trabalhar. Eles recebem por semana, né? Então, o método de contratação é diferente. Eles têm uma facilidade na contratação, mas agora que teve essa questão da pandemia, o pessoal falou, olha, semana que vem eu não vou precisar de você. Tem muita gente lá que está vendendo... não tem o que comer direito, porque o salário lá, enfim, são outros mecanismos, né? Então, você pontuou, isso é verdade. A gente foi menos impactado, porque o próprio governo, com essa questão da redução de jornada, né? E até a questão dos microempreendedores. Então, isso foi bem interessante, porque nós aqui no Brasil, a gente teve como é que eu vou dizer, o Estado, ele acabou abarcando essa situação. Ele falou, não, peraí, o Paulo Guedes falou, vamos injetar dinheiro na economia, porque o pessoal realmente vai precisar. E isso foi realmente uma atitude bem legal. Até se o Reinaldo quiser pontuar mais alguma coisa, eu tenho até uma pergunta aqui, que Pode falar. Eu ia fazer um comentário. O Douglas fez uma colocação aqui que é uma oportunidade da gente mostrar a cara do Brasil, né? Ele pergunta se com a escala de produção de alimento seria prudente afirmar que as obras privadas no campo deveriam ter um crescimento exponencial e se nós teremos uma grande onda de investimento no interior dos estados, né? Então, o que a gente observa é assim, quando a gente pega o estado de São Paulo, que é onde a maioria das pessoas que estão participando aqui, a gente observa que o estado de São Paulo tem cidades fortes e muitos estados nossos têm cidades fortes. Mas a realidade é que a fronteira agrícola ela está avançando no semiárido nordestino, avançou um pouco já no centro-oeste de maneira bem consistente. Então você tem lá os estados do Maranhão, do Piauí, com um crescimento tremendo. E lá falta empresas para atender. Eu lembro que eu tive com o prefeito de Sorriso, e nessa época, alguns produtos que tinha aqui, tudo que ele vinha aqui, ele falava, se você levar isso lá, você vende. Lá não tem, as pessoas têm dinheiro e não têm o que comprar. As pessoas querem gastar e não têm, em função da fronteira agrícola. E esses estados, Tocantins, Piauí, Maranhão, que eu estou citando, são novas fronteiras agrícolas que estão avançando com oportunidade para o nosso segmento, né? E eu que tenho filial fora do estado e eu viajo o Brasil inteiro, eu vejo a importância hoje da gente conseguir equilibrar o movimento nosso, a importância, às vezes, de uma região que em algum momento foi mais difícil, que hoje ela consegue equilibrar. Então, nós vamos ter, sim, esse aumento no interior, não dos estados, mas no interior do Brasil, onde não tem estrutura, vai ter um crescimento vindo pela onda da agricultura, que é muito positivo, como tivemos pela onda, e estamos tendo ainda pela onda da mineração, né, que é muito positivo. Então, nós vamos ter esse crescimento, sim. Tem duas perguntas aqui que não foram respondidas. Tá, vocês querem que faça? Eu já faço. Que tem até nesse conceito que vocês dois pontuaram, inclusive nessa questão que o Reinaldo pontuou legal no começo, que foi a questão do novo mercado, né? E como é que o nosso mercado, que já foi... como vou dizer assim, a tal da gestão profissional, né? Muitas locadoras foram compradas nos últimos anos e por aí vai. E a pergunta que eu faço com tudo que a gente passou nos últimos anos, ficou claro que o mercado precisou se profissionalizar e ainda precisa muito mais. Não dá para fazer uma administração caseira, é preciso uma gestão profissional. Os locadores estão tendo essa consciência, entendem a necessidade de investir nisso ou encaram isso como um gasto? Qual seria, ou resumindo, né, a gestão profissional, aonde estamos e aonde devemos chegar, na opinião de vocês?
Vamos lá. O nosso mercado é um mercado relativamente novo. Como eu coloquei anteriormente, você na academia você não tem nada que oriente o nosso mercado. Toda a expertise do nosso mercado foi gerado só por ele, não vem nada da academia. Então, a grande maioria das locadoras, Tono, Daniel é um exemplo, nós, todos, foram empresas criadas há mais tempo, que vieram crescendo e se profissionalizando e gerando, se autogerando, gerando condições internas de gestão. O que é que nós precisamos? Foi o que eu bati na tecla. Nós precisamos que as entidades façam esse papel, busquem isso, que tragam a academia para dentro do setor, para que a gente tenha uma gestão mais profissional. Hoje, você já tem boa parte das empresas, todo tem o seu software aplicado, trabalhando, definindo. Isso já garante um certo nível de administração, de gestão dentro das empresas. Mas nossos profissionais precisam ainda ser bem mais trabalhados. É aquilo que eu falei, as empresas têm que formar seu comercial, porque você não tem no mercado um comercial de venda de locação. Que o vendedor de locação é um consultor, ele tem que chegar dentro da empresa, dentro da obra, e sugerir, mostrar a necessidade, mostrar o que é preciso, o que é. Não é como um vendedor de balcão, de varejo, chega lá, chefe, tudo bem? Quantas máquinas eu mando para você? Não é isso. Ele tem que chegar lá e mostrar a necessidade do... Olha, essa máquina que você está usando não é a ideal. Você buscar com essa aqui, você vai ter uma produtividade muito maior. Isso é profissionalização, isso é gestão. E nós não temos, onde é que nós temos hoje no mercado algum curso para formar um profissional na área comercial nossa? Não tem. Quantos cursos de venda nós temos no mercado para o nosso setor específico? Eu não conheço. Você tem N curso de venda, seja um grande vendedor, haja dessa forma, mas específico para o nosso setor, que ele é um vendedor técnico, ele não é simplesmente um vendedor de livro que vende por impulso. Ninguém compra locação por impulso. Você vai chegar, olha, tem uma liquidação maravilhosa de máquina aqui, você aluga 2 e leva 3. E aí, o cara não precisa disso. Ele precisa da necessidade básica dele, daquilo que é fundamental dentro da obra dele. E nós precisamos, as entidades são fundamentais nessa ligação, de buscar formas de trazer a academia para dentro do setor, para que ela nos ofereça soluções específicas para o setor. Eu vejo dessa forma. Em partes eu concordo com o Reinaldo, mas eu queria colocar para vocês o seguinte: a profissionalização é um grande desafio, né? Primeiro que a profissionalização ela não está só ligada estritamente a você ter um presidente, um diretor, um departamento, um monte de gente com salários altos. A profissionalização ela pode ser num projeto pequeno, e hoje existem ferramentas hoje de gestão que favorece muito a profissionalização com procedimentos e critérios, né? O grande desafio nosso, quando a gente fala em valorização do setor, é a gente entender que o nosso segmento ele tem um certo valor. E eu entendo quando o Forjas fala em ética entre o setor de locação, que é um desafio grande, porque de um lado nós temos um investidor com apetite para investir no setor. Nós já tivemos alguns exemplos aí de empresas que receberam fundo de investimento, empresas que já estão na bolsa. Esse seria um caminho natural de qualquer negócio viável e atrativo, né? Então, eu sempre imagino o seguinte: o que você espera do teu projeto? Como é que você vê a sucessão? Quanto tempo você acha que você vai durar? Se você morrer, o teu negócio acaba, né? Então, você enxergar uma alternativa valorizada para o mercado poder adquirir o teu projeto, é bom que você tenha um padrão de organização bacana.
Eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Eu, recentemente, aí, entre o final do ano passado e esse ano, eu conversei com 11 fundos de investimento, todos eles olhando o nosso segmento de uma maneira bastante atrativa, né? Nós temos cases de profissionalização grandes e pequenos, né? Caminhos de trazer investimento para dentro com maior e menor risco. E a profissionalização ele te dá essa segurança, né? Onde você debater tudo isso. Então, a fusão talvez seja um caminho natural que algumas empresas caminhem para ter uma fusão com aderência. Nós não estamos maduros com essa mentalidade nossa, a cultura nossa ainda não está tão madura, mas vai ser um caminho que nós vamos atingir com alguma fusão que a gente tenha. E, sobretudo, a visão da rentabilidade. O negócio só é atrativo quando ele tem rentabilidade. Se ele não tem rentabilidade, ele não tem atratividade nenhuma. Você não consegue profissionalizar, você não consegue investir. O investimento não pode ser só em máquina. O investimento tem que ser na infraestrutura da empresa, tem que ser em sistema, tem que ser em treinamento da equipe, tem que ser em critério de avaliação, para que a gente possa ter uma empresa minimamente compatível com essa linha de profissionalização. Que bom que nós já temos alguns cases no Brasil muito interessantes, né? Um problema que a gente tem é que até por a rentabilidade ser muito baixa, a alavancagem das empresas para crescer, elas são muito altas. E isso invoca num risco um pouco maior. Momentos a empresa está um pouco mais valorizada, momentos está um pouco menos valorizada, né? Então, na hora que encaixar empresa valorizada e o apetite do investidor, a coisa pode acontecer numa velocidade um pouco melhor do que aconteceu até agora. Nós estamos caminhando para uma consolidação do nosso mercado um pouco melhor. Quando eu falo consolidação, nós temos um segmento muito pulverizado, são milhares de empresas no mercado e poucas empresas conseguem ditar regra ou atender todo mundo. À medida que for se agrupando empresas regionais um pouco mais organizadas, não vai matar as pequenas não, mas ela vai formar um mercado e um nicho de mercado que vai valorizar todo mundo, todo o segmento nosso. Mas esse é um grande desafio, viu, Alexandre? É a gente caminhar com mais informação, com mais transparência, para que a gente consiga profissionalizar as informações, as ideias, a responsabilidade tributária, a ética junto com os colaboradores. E a pessoa fala assim, poxa, eu trabalho num projeto que eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, né? E nós temos ainda uma relação ainda um pouco difícil com todo esse contexto. Mas já temos uma parcela significativa das empresas, sobretudo de uma geração nova que vem ocupando, que está valorizando bem o nosso setor de locação aí. Legal, legal. Só vendo aqui, falando que o Pedro, né? Pedro, colocando para o aproveitamento dos veteranos como formadores de novos profissionais no mercado. Eu acho que é extremamente importante, tem que se aproveitar essa experiência, nós temos que valorizar essa experiência. Só complementando uma outra questão que o Daniel colocou, a gente tem que focar sempre muito o seguinte, não estou falando no valor de faturamento, estou falando em número de empresas. 80% das empresas do nosso mercado são micro e pequenas empresas. São empresas com até 5, 7, 8 funcionários. Que a empresa, o cara faz tudo, acaba ele é o faz tudo da empresa, tem uma meia dúzia de colaboradores. Então, é esse foco, é esse, quando eu falo muito em profissionalização, quando eu falo muito em trazer a academia para dentro, para que a gente tenha cursos específicos de gestão para o setor, são para esse segmento do mercado. Porque esse segmento, são muitos que são cara que saiu de emprego, não sei nada, investiu em locação. A locação é um bom negócio. Pegou o dinheirinho dele, foi para lá, começa com uma picape, ele mais um mecânico e uma telefonista. E vai crescendo. Esse exemplo que eu estou dando, 90% das médias empresas começaram dessa forma. E foram se profissionalizando ao longo do tempo. Então, houve tempo para elas que nós tivemos um tempo longo de um crescimento pequeno. Só que nosso mercado expandiu rapidamente e não houve
Não, nós não tivemos como profissionalizar essas pequenas empresas, milhares de pequenas empresas que estavam entrando no mercado. Hoje, a profissionalização que nós temos dessa empresa são os softwares que são aplicados, que dão a gestão a ela, dá a amostra para ela, questão de fluxo de caixa, consegue controlar o seu contas a receber, contas a pagar, já dá uma noção clara. Mas esse locador ele não tem a mínima noção de formação de preço, de o que é o preço de locação. Ah, como é que é seu preço? Ah, o fulano ali aluga por tanto, então eu estou alugando por isso também. Sim, com certeza. Entendeu? Não posso alugar mais caro que ele, que eu não vou alugar. Então, é essa profissionalização, é nesse segmento de mercado que eu bato muito na tecla. Porque a média empresa e a grande empresa, essa tem capacidade necessária de ter uma gestão profissional, de ter, igual o Daniel falou, não é ter um grande diretor, um presidente, toda a estrutura de cargo ganhando extremamente bem, mas já aconteceu aqui no passado, recente, empresas que fizeram isso e colocaram profissionais que não eram da área e tiveram problema. Também são afetadas pela falta de conhecimento e domínio do nosso mercado. É isso dentro disso. Legal, legal. Aqui só as últimas duas perguntas aí, por incrível que pareça, já até passou o nosso tempo, então já agradecendo aí novamente o Reinaldo e o Daniel pela presença e por ter parado aí o tempo de vocês para estar aqui na live com a gente. E uma que quem fez foi o Tassiano, da Casa do Construtor, que vai muito de encontro, acho que com o que o Daniel comentou mais cedo, sobre se vocês já receberam alguma informação oficial sobre as expectativas, projeções nos mercados de locação dos Estados Unidos e da Europa. Quais são as projeções e expectativas de retomada, né? E logo em seguida, né, para finalizar, o nosso amigo Paulo Henrique, que fez a palestra na segunda-feira, ele fez uma pergunta aqui no comecinho, que se vocês acreditam que vem aí uma nova onda de desapego que possa injetar aí por novas demandas logo à frente. Eu interpretei isso aqui, acredito que o que ele quis dizer é uma onda de desapego no sentido do mercado de locação em geral, né? Não no sentido do mercado da linha pesada, mas no fato de todo mundo hoje estar usando muito dessa questão da locação compartilhada, né? De vender tudo e começar a alugar. Parece que o pessoal até comentou isso ontem no live da Adriana, mas a gente deixou essa pergunta por último porque eu também não entendi muito e não sei se seria muito o tema de hoje, né? Mas também acredito que se ele pudesse, eu não sei se ele tá online aqui, se ele pudesse... O bom é que quando eles assistem a gente consegue tirar a dúvida ao vivo, né? Eu consegui entender, viu, Alexandre, a pergunta dele do desapego. Eu consegui entender a colocação dele do desapego, é justamente essa cultura de que as pessoas não querem ter, querem usufruir. A locação é uma opção interessante, se haverá uma nova onda do desapego. Essa é uma dúvida que a gente tem com relação aos pontos que eu coloquei, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito, pós-corona, compra ou locação, eu acredito muito na locação. Eu acredito que essa onda que ele chamou de desapego, que eu digo que você não quer ter, você quer usufruir, essa onda ela deve continuar. Embora alguns projetos tenham um primeiro, segundo passo, depois não deem certo, como aconteceu com mobilidade urbana aqui, as bicicletas e tudo mais, que acabou não dando certo, mas eu quero entender que o setor de locação ele vem para poder contribuir com o crescimento da indústria, o favorecimento e acesso à tecnologia para uma camada maior da população, para uma camada maior dentro do setor da construção, onde as pessoas vão ganhar em produtividade. E o setor de locação ele tem muito para contribuir nesse nicho, né? Por isso que é interessante um posicionamento nosso. Sobre os Estados Unidos, eu já tinha respondido, mas eu vou dizer o seguinte, se aqui as medidas que nós estamos falando, com injeção de dinheiro do governo, com os investimentos que o Tarcísio colocou aí, que qualquer um pode ver no site do Ministério da Infraestrutura, que serão muitas obras que nós teremos. Nós estamos apostando numa retomada do nosso crescimento
Nos Estados Unidos, você imagine como está sendo injetado de dinheiro pelo Trump, né? A queda que teve na United Rentals de ações, o valor da ação que teve uma queda lá, isso seguramente vai ser recuperado rapidamente quando retomar. Então, ainda não tem, porque ainda nós estamos no meio do furacão ainda, né? Por enquanto, nós estamos falando só em expectativas, né? E o mercado está um pouco áspero, porque as grandes empresas estão conversando com os fabricantes muito mais no ponto de vista de acomodar os pagamentos, adiar os pagamentos, ganhar prazo. Isso tudo, ele acaba repercutindo de uma maneira um pouco áspera para o nosso mercado. Passando essa fase, retoma-se a necessidade, aí retoma, como já está acontecendo na China, que eu acabei de falar para vocês, que a China já está retomando fabricação e venda de equipamento e o mercado já está andando, né? Legal, legal. Na verdade, o Amaru, agora ela tem, na verdade, mais uma última perguntinha para vocês. Hoje a coisa tá bem corrida. E pode falar, Amaru. Peraí, tá ligando o meu microfone. Peraí. A pergunta é do Rafael, da Frota Rental, para o Reinaldo. Ele pergunta se hoje as nossas associações têm esse foco nesse treinamento. No treinamento que você fala, que você comentou. O que nós temos buscado através da Naloc, conversando com as entidades, conversando com as associações, é justamente esse fortalecimento dessa área de treinamento. É um dos pontos que nós temos trabalhado muito. Estava sendo trabalhado em várias das entidades, cursos gerais e tudo. Essa parte estava sendo, infelizmente, deu uma parada, que com isso o mercado deu uma estagnada nessa parada, dentro desse ponto do corona hoje. A questão desse treinamento, quando eu falo, é um treinamento na área comercial, é um treinamento na área operacional, é na área em todos os setores da empresa. E isso as entidades têm buscado. A LEC mesmo promove, sempre trata. Essa live que estão sendo feita, isso é um treinamento total do gestor da empresa. O que está sendo mostrado, que foi mostrado na primeira, com a parte contábil, com a Adriana ontem, hoje, com a explanação que o Daniel colocou aqui, a gente tentando tirar as dúvidas do restante, fazendo as colocações, as que vão ser feitas amanhã e sexta-feira, são um treinamento de gestão. Isso que a LEC fez é o que as entidades estão buscando. Agora, tem os treinamentos específicos que as entidades estão criando condições necessárias para isso. Agora, precisamos fortalecer uma entidade, porque não adianta todo mundo cobrar de uma entidade e ninguém está lá dentro. Você não faz nada sem dinheiro. Não existe almoço de graça. Se você quer alguma coisa, você tem que participar, você tem que se fazer presente, você tem que estar ali participando ativamente da sua entidade. Sem isso, não existe força de entidade alguma em lugar nenhum. Se eu puder contribuir um pouco, eu quero dizer que talvez um dos maiores desafios do nosso Brasil seja a educação, para a gente ter uma camada de profissionais com uma base mínima para poder receber o treinamento. Nós estamos numa dificuldade tremenda lá na base, lá na escola primária, né? Na Sobratema nós temos lá o Instituto Opus, que faz treinamento com certificação de uma terceira parte, que é a BEND, um trabalho muito bacana, profissional, porém custa caro. Quem consegue bancar isso? Então, enquanto você tinha Vale, Petrobras, as grandes empresas que tinha no Brasil bancando, as pessoas, você estava formando gente, né? Hoje, se você for falar quem está formando gente, colocando no mercado, por incrível que pareça, é o Exército Brasileiro, que pega o soldado lá do norte do país, coloca no campo, dá treinamento e ele coloca esse cara pro mercado, né? A entidade sozinha não conseguiria ter essa força que nós colocamos, e isso que o Reinaldo colocou, que a gente precisa treinar, Esse é um grande desafio. Treinamento, a entidade ou as empresas, elas são a ponta do iceberg. A base nossa
ela está ficando cada vez mais comprometida. E essa revolução industrial que nós estamos vivendo tirou toda a atratividade das pessoas sentarem numa sala de aula e querer desenvolver alguma intelectualidade para poder desenvolver uma atividade profissional com mais gabarito. Isso é uma dificuldade que nós temos hoje, né? Mas, como se diz, hoje não existe mais o cara que é formado e está pronto para atender. Não, existe o estudante e o ex-estudante. Aquele que parar de acompanhar e parar de estudar, ele cai fora do mercado, né? A nossa dificuldade de treinar, ela é complexa, porém, cada empresa, quando tem um profissional, e eu falei isso no começo, se você tem um profissional e você sabe o quanto é difícil qualificar e ele está bem no teu projeto, faça um sacrifício, retenha ele, porque ele é um pilar de sustentação, de rentabilidade e de um bom atendimento e de segurança que você tem para desenvolver o teu projeto. Nós temos que criar dentro das nossas empresas, é o que eu tenho feito aqui, o multiplicador, né? Tem várias formas de você profissionalizar o teu projeto. A forma que eu adotei no meu projeto foi através da departamentalização. Uma equipe especializada em cada área da empresa. Seja área, na manutenção, você tem lá o pessoal de caldeiraria, você tem o pessoal de elétrico, o pessoal de hidráulico, o pessoal de motor. Na administração, você tem o pessoal de RH, o pessoal financeiro, o pessoal do comercial. E você criando habilidades, competência dentro do que é o teu projeto para o mercado e valorizando essas pessoas. Então, selecionar não é fácil, treinar não é fácil, reter não é fácil e valorizar não é fácil. Esse é o caminho que as empresas têm para poder ter uma equipe qualificada, né? É claro, se o país ajudasse com uma escola melhor, se a gente tivesse uma estrutura melhor para lá fora a pessoa vir formada por uma terceira parte, como a Sobratema tem o Instituto Opus e a Bend, seria excelente, né? Mas esse é um grande desafio. Deixa eu só lembrar, vocês falaram, o Reinaldo falou em treinamento e coisa e tal, e uma dificuldade que a ALEC tinha era justamente de alcançar o Brasil todo, porque até quem comentou aqui foi o Rafael da Frota Rental, que ele é do interior do Ceará, tem muita vontade de participar da associação, mas ele tem uma dificuldade pela localização. Um dos benefícios do coronavírus foi a gente descobrir a facilidade que o Zoom, StreamYard, enfim, que essas ferramentas estão nos proporcionando. Agora, a ALEC tem um convênio, tem uma parceria com a Uniabla, que tem muitos cursos em EAD. Então, assim, o que precisa é que os nossos associados usem as ferramentas que nós disponibilizamos. São várias ferramentas de profissionalização para as equipes das locadoras. Então, nós precisamos que os nossos associados usem essas ferramentas. São cursos gratuitos, tem muitos cursos gratuitos, outros com custos... Essa pergunta é feita basicamente todo dia, desde que eu assumi em janeiro e até antes disso, né? O que eu ganho me associando, né? E acho que isso vale para todas as associações de classe e o que a gente está fazendo hoje, inclusive com essa ferramenta do Zoom, que inclusive ela não é de graça, está sendo justamente isso, esse novo formato, e estender esse formato de treinamento até para os fabricantes associados e as pessoas que queiram dar esse treinamento, porque a linha leve tem tantos equipamentos e são tantas as ferramentas e são tantos os locadores e cada um aluga uma coisa diferente, porém estamos todos no mesmo segmento, né? Então acho que como o próprio Reinaldo falou no começo, isso veio para ficar. Então, acho que não tem mais volta realmente, vai ter que ser uma questão aí, como o Daniel mesmo disse, que nem a empresa faz, o organograma, a gente tem que ter isso aí, passar isso para os associados, né? Ter esses conteúdos, né? Porque hoje em dia todo mundo faz esses conteúdos lives, aí tem alguns que são pagos, outros que são gratuitos, então isso é algo ainda que a gente também está engatinhando, né? Então, mas se Deus quiser vai ter muita novidade aí pela frente nesses formatos. Uma ótima aqui. A resposta para essa pergunta é o que se perde se não se associar. Muito bom, né? O que ganha, o que se perde, muito bom. O que eu falo é o seguinte, não é o que eu ganho me associar, não. É o que eu posso fazer pela minha entidade, pelo meu setor.
Isso que, infelizmente, nós estamos caminhando para isso, ainda não atingimos. O dia que atingirmos essa consciência, nós vamos ter uma mudança muito grande no nosso setor. A gente chega lá, Reinaldo. A gente chega lá. Ainda trabalhamos nos Estados Unidos, eles... Eu não gosto de ficar comparando, mas nos Estados Unidos eles têm associação até para cortador de unha, né? Eles entendem a importância de uma associação e não tem essa pergunta, o que eu ganho? Eles fazem exatamente o oposto. Como é que eu posso contribuir? Nós não temos ainda essa cultura, mas eu acredito que a gente chega lá. Na hora que chegar, vai ser fantástico. Com o trabalho das entidades bem feitas, como esse que a ALEC está fazendo essa série de webinar, e as outras entidades trabalhando também dentro dessas linhas, nós chegaremos lá, com certeza. Vamos lá, a gente vai chegar, eu tenho total certeza. Bom, obrigado aí o Reinaldo e o Daniel pela presença. Maru também pelo tempo aí. Obrigado a todos que estão assistindo aí, o Afonso, a Thaís, o Douglas, o pessoal que eu estou enxergando aqui na minha janelinha, que não dá para 95 pessoas. 95 participantes aí, obrigado a todo mundo. Legal. E é isso aí. Um abraço a todos. Ale, eu tenho que falar da ação. Tá bom, a Maru agora vai falar um pouco aí da ação que a gente está fazendo aí para ajudar aí as entidades, né? E todas as associações estão fazendo. Todas as associações estão fazendo. A gente não ia ficar de fora. A ALEC incentiva, promove ações sociais, porque acreditamos que somos todos um. Ale, você admite aí as pessoas que estão entrando, tá? Então, hoje a gente vai compartilhar uma ação que a AMR Locadora está fazendo, muito bacana, e é um incentivo para que todas as locadoras possam, porque é super fácil de fazer. Ela adotou ela chama Locadores do Bem, é uma sugestão dela. Um pedreiro entrou na AMR, ela é da Vitória da Conquista, na Bahia, o Alex, que é o dono da AMR, pedindo ajuda. Ele está passando por dificuldades de alimento mesmo, de comida. E aí ele resolveu comprar uma cesta básica e descobriu que tinha mais gente precisando. E aí o que ele fez? Começou a falar com clientes, com construtoras, com fornecedores, com pessoas próximas e decidiu ser um catalisador. Então ele viu quanto custava uma cesta básica, R$ 42, começou a divulgar. E ali ele se tornou um centro de captação. Então, quem pode doar, chega lá, deixa a cesta básica, ou, se preferir, deposita na conta dele, ou quem tem apenas uma lata de óleo, 5 quilos de arroz, o que puder, ele junta ali e ele dá para quem precisa. Então, acabou acontecendo, por exemplo, equipes da construtora X precisa, a própria construtora vai lá e pega o kit que foi entregue lá. Então, são alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal. Então, ele tem esse cartaz colocado ali e a coisa começou a funcionar. Foi uma corrente do bem, que isso funciona pra caramba, né? Corrente do bem quando bem feita. O bem, gentileza gera gentileza, o bem gera bem. E isso é uma ideia fantástica. Então, acredito que a gente deve, se vocês quiserem, eu salvo essa arte, mando para quem quiser. É só mudar o logo, né? A gente tira o AMR, coloca o logo de cada locadora e passa isso para frente, distribui, troca essa ideia com os clientes de vocês, com os fornecedores de vocês, coloca na sua locadora e vamos passar isso para frente, gente. Isso é fácil de fazer, não requer prática nem habilidade e ajuda muita gente. A gente começa ajudando, a caridade começa dentro de casa, né? Começa com quem deixa eu só parar de compartilhar aqui. Ai, meu Deus, como faz?
New share, não. Eu quero stop share. Pronto. A caridade começa dentro de casa, não começa? Começa dentro do escritório da gente, e é muito pouco, né? É só a gente perguntar, você pode doar alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? E já ajudar, o próximo está precisando. E é muito fácil fazer isso. É indolor. E às vezes a gente salva a vida de uma pessoa. Então esse coronavírus está ajudando muito a gente pensar, né? A fazer um pouquinho. E esse pouquinho pode ajudar demais. Então vamos compartilhar. Quem quiser, eu posso mandar essa arte. Vou roubartilhar a arte do Alex da MR. Eu tenho certeza que ele vai liberar a arte. Ele não vai se incomodar. Esse não é um plágio, né? É um compartilhamento de uma ideia muito boa. Eu acho que a gente deve fazer isso. Combinado? Beleza. Então, agradeço a todos. Boa noite aí, muito obrigado obrigado a todos. Só uma coisa, gente. Amanhã tem a live com a Paloma Leal, com a Thaís Nunes, sobre como cobrar o cliente nesta época. Já é difícil cobrar o cliente quando as vacas estão gordas e quando tudo está lindo. Como achar os clientes nas redes sociais. Como caçar o cliente em época de coronavírus com máscara, porque agora o cara está escondido. É isso Legal. aí. Tá, abraço a todos, abraço Afonso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Gente, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.